Negócio fechado. Flamengo acerta a venda milionária de Matheus França ao Crystal Palace. Reunião marcada para definir futuro do treinador. Vazou a foto da agressão. Preparador físico pediu desculpas e Sampaoli quebrou o silêncio. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e seguir a gente nas redes. Informações do Mengão 24 horas. Rafa Melo 81. Vem comigo, assista até o final, não pule esquema parte, porque esse vídeo tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes da gente trazer aqui os assuntos relacionados ao Pedro, ao preparador físico, ao Sampaoli, ao dirigente e também falar dessa reunião que está marcada para hoje, para definir o futuro de Sampaoli, vamos falar aqui de um negócio fechado. O Flamengo acertou a venda milionária de Matheus França ao Crystal Palace da Inglaterra. Para levar o garoto de 19 anos, os ingleses precisaram subir a oferta. E a operação ficou assim: 20 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais na hora. Pá! Assinou o contrato, realizou o exame, cai 104 milhões de reais na conta do Flamengo. 5 milhões de euros, 26 milhões de reais em bônus através de metas, mais 5 milhões de euros, mais 26 milhões de reais, caso o jogador conquiste a bola de ouro, mais 20% de mais-valia de uma futura venda. O Matheus França conseguindo conquistar aí todas as metas estipuladas em contrato, dá aí algo em torno de 160 milhões de reais. Dá até um pouco mais, né, convertendo para o real. Mas aí vai ter torcedor que vai dizer, olha, é muito difícil, né, o Matheus França conquistar a bola de ouro. E é verdade, eu concordo. Então, tirando esses 5 milhões de euros, 26 milhões de reais da bola de ouro, dá aí uma operação de 25 milhões de euros, caso o Matheus França ele consiga atingir, né, as metas estipuladas em contrato. O interessante é que o Flamengo ficou ainda com 20% do jogador mais-valia caso o clube venda o atleta para um outro clube do futebol europeu. Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa venda, a venda de Matheus França ao Crystal Palace. Lembrando que o dono do Crystal Palace é o John Textor, né? O mesmo dono do Botafogo, do Lyon da França, o Textor que é apaixonado pelo futebol do jovem jogador rubro-negro e agora concretizando aí essa contratação. A única proposta que o Flamengo tinha em mãos era do Crystal Palace, o Chelsea tinha até um interesse, mas não chegou a realizar uma oferta concreta. Bom, agora a gente parte aqui para um outro assunto. A agressão sofrida pelo atacante Pedro após a vitória de ontem de virada do Flamengo diante do Atlético Mineiro, 2-1 no estádio Independência em Belo Horizonte, e nós tínhamos todos os motivos, né, para comemorar. Ainda temos muito que comemorar essa vitória no Campeonato Brasileiro, mas não foi somente o soco desferido pelo preparador físico Pablo Fernandes. O boletim de ocorrência registrado na sequência do jogo na primeira delegacia de polícia civil em Belo Horizonte relata, através do depoimento do atleta, que o argentino deu 3 tapas em seu rosto antes de dar o soco. O autor, por sua vez, exerceu o direito de se manter em silêncio e, portanto, no documento consta como nada a declarar. Pedro estaria olhando o celular quando Fernandes apontou o dedo e questionou sobre não realizar o aquecimento e deu 3 tapas no rosto do atleta. O atacante teria afastado a mão do argentino, que então aplicou o soco. Em contato com o Pedro Guilherme, o jogador do Flamengo, vítima, afirmou que após acabar o jogo estava no vestiário olhando o celular, conversando com seus familiares, quando o cidadão Pablo Cândido Fernandes, preparador físico do Flamengo, autor, aproximou-se dele, colocou o dedo na sua cara e questionou por qual motivo ele não estava aquecendo. Disse que era uma falta de respeito com o preparador e deu 3 tapas no rosto do atleta, momento em que Pedro
tentou tirar a mão de Pablo, causando aí lesões na boca após o soco desferido, momento em que os demais jogadores contiveram Pablo. Mesmo assim, Pablo queria continuar as agressões. Bom, o Sampaoli quebrou o silêncio, né? E através de suas redes sociais, publicou lá um textão, né? E aí, o Sampaoli disse o seguinte: não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória importante com uma disputa interna cujas razões existem, mas nesse caso não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei, ouvi o erro dos outros. Eu tenho fé na palavra, que é uma forma de ter fé no ser humano, porque a violência nos separa e a conversa nos une. Quando eu era criança, comecei a jogar bola, as brigas dentro e fora de campo eram muito comuns, assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo, não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformarmos para ser melhor. Eu sou o condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam, mais do que a violência. Os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos, tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível e que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar, para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Gente, nessa nota aqui, na minha humilde opinião e na minha interpretação, o Sampaoli não ficou do lado do Pedro, tampouco do lado do preparador. Ele resolveu aqui ficar em cima do muro e tentar resolver com diálogo, falou aí em erros, falou até da sua infância, né, quando ele começou a jogar futebol. Deixa aqui nos comentários o que você, torcedor que está me acompanhando, achou dessa nota aí do Jorge Sampaoli. Bom, pelo menos o treinador quebrou o silêncio, né? Tava aí em silêncio, o que irritou muito os jogadores do Flamengo desde a coletiva de ontem. O elenco entendia que não era o momento do treinador dar uma coletiva para falar do jogo, já que aconteceu todo esse problema envolvendo o atacante Pedro, né? Jogador da sua equipe, e também o preparador físico, que faz parte da sua comissão técnica. Após agredir Pedro, Pablo Fernandes se posicionou e pediu desculpas ao camisa 9 e a todos os jogadores do Flamengo. Abre aspas aí para a nota do argentino preparador físico. Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder primeiro falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo, mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente, todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir. A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal, situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação. Definitivamente, se eu tivesse divergências com Pedro, deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor. Mais uma vez eu deixo aqui uma enquete, o que você achou da nota do preparador físico, pedindo desculpas ao Pedro e também a todo o elenco do Flamengo. Bom, os jogadores, eles entraram em um consenso e eles resolveram só voltar a treinar quando este senhor não estiver mais nas dependências do clube. Ou seja, o elenco comprou a briga do Pedro. O Flamengo só treina se o Pablo Fernandes, preparador físico que faz parte da comissão técnica de Sampaoli, for demitido, for desligado do clube. Isso é óbvio e é o que vai acontecer nas próximas horas. Por falar nisso,
vai acontecer uma reunião 8h30 da noite. Os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, inclusive o Braz está aguardando o Bruno Spindel retornar de Belo Horizonte. O Bruno Spindel ficou lá em Minas para dar respaldo ao Pedro e também aos outros jogadores que serviram de testemunha durante a longa madrugada em Belo Horizonte. E aí, assim que o Bruno Spindel chegar, estarão reunidos Bruno Spindel, diretor executivo, Marcos Braz, vice de futebol, e Sampaoli, treinador do Flamengo. Essa reunião vai ser para quê? O preparador físico será desligado do clube. O Sampaoli será comunicado nessa reunião. E aí os dirigentes eles vão entender melhor qual será a reação do treinador argentino. Se o Sampaoli resolver tomar as dores do seu preparador físico, seu braço direito, seu homem de confiança, o Flamengo deve também demitir Jorge Sampaoli. Mas a ideia dos dirigentes é tentar contornar essa situação, demitir o preparador físico e continuar com o Jorge Sampaoli no comando técnico. Até porque o Flamengo entende que o prejuízo seria bem maior se ficar sem técnico nessa altura do campeonato. Já para disputar nessa semana um jogo decisivo contra o Olímpia pela Conmebol Libertadores, o jogo da volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil e jogos do Campeonato Brasileiro, um campeonato que não para, né? Fim de semana já tem jogo contra o Cuiabá. Então essa é a ideia da diretoria, é chegar para o Sampaoli e dizer o seguinte: olha, o que aconteceu foi muito errado, o clube vai tomar uma atitude e nós vamos desligar o preparador físico. O elenco também não gostou da atitude. É inadmissível uma agressão. Passou de todos os limites. E aí, se o Sampaoli aceitar tudo de boa e agradecer os trabalhos do preparador físico Pablo Fernandes, ele continua treinador do Flamengo. Caso tenha uma reviravolta e ele resolva comprar o barulho do seu braço direito, ele sai junto com o Pablo Fernandes e na informação do jornalista Mauro César Pereira, o nome possível para assumir o Flamengo em caso de demissão de Jorge Sampaoli é o de Rogério Ceni, ex-treinador do Flamengo, campeão brasileiro. Mas tudo ainda é muito cedo, tudo ainda é muito novo. Vamos aguardar os momentos, né, as próximas horas e também o final dessa reunião que vai começar daqui a pouco entre Marcos Braz, Bruno Spindel e Jorge Sampaoli. Se algum torcedor perguntar ou não viu o vídeo de mais cedo, e o presidente Rodolfo Landim nessa história, não vai participar? Por onde anda? O presidente Rodolfo Landim, ele está nos Estados Unidos. Ele foi fazer lá um intercâmbio com duas equipes, o Inter Miami, que é o time lá do David Beckham, que acabou de contratar o Lionel Messi, e o Real Madrid também, que está fazendo uma pré-temporada lá na terra do Tio Sam. Por isso, não teve como o Landim participar dessa reunião presencial. O Landim, que sempre foi um entusiasta da contratação do Jorge Sampaoli. Só que ninguém imaginava que aconteceria isso. Um membro da comissão técnica do Sampaoli agredir um atleta do Flamengo, como que foi feito em relação ao Pedro. A diretoria também está aí avaliando uma punição ao atacante, né? O Pedro, em certo momento, ele errou, né, pelas atitudes que ele tomou de não querer aquecer, ficar lá com o cara fechado. Ele tem que respeitar. Ele recebe em dia pelo Clube de Regatas do Flamengo. É claro que eu não estou aqui querendo justificar o ato desleal do preparador físico Pablo Fernandes. Isso aí é passível de demissão por justa causa. O Pedro ser multado também não é nenhum absurdo. Isso tudo faz parte da regra, faz parte do jogo. E é isso que os dirigentes estão avaliando, tudo dentro do departamento jurídico para dar o próximo passo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, dessas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Falamos aqui da venda do jovem Matheus França para a Inglaterra. Ele vai jogar na Premier League, no Crystal Palace, clube do John Textor. Falamos aqui do silêncio quebrado do Jorge Sampaoli através de uma nota, né, falando do episódio envolvendo o jogador do seu elenco e o preparador
preparador físico da sua comissão. Falamos também do pedido de desculpas do Pablo Fernandes. E só para finalizar, vazou, gente, a foto do exame de corpo de delito que o Pedro fez nesta madrugada. Nós não vamos colocar aqui, até porque é uma foto pesada, o Pedro mostra assim a boca levantada e toda estourada com o soco que tomou, realmente sangrou muito e ele teve algumas lesões nos lábios e também no rosto. Mas já circula aí na internet, teve jornalista que vazou a foto aí, então cada um fica à vontade aí para procurar e ver a gravidade do soco, né, da agressão sofrida pelo atacante do Flamengo. Se você chegou até aqui, é muito importante deixar o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Antes de terminar, não se esqueça de se inscrever, é muito importante aqui embaixo no botão inscreva-se para você ajudar o canal Raflamelo crescer mais e mais e seguir a gente nas redes Raflamelo81. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho nessa reunião envolvendo Marcos Braz, Bruno Spindel e Sampaoli para definir o futuro do treinador do Flamengo. Grande abraço, saudações, valeu!